Alunos, agora nós vamos fazer a correção de ciências, que é daquelas questões que a tia passou para vocês, na nossa revisão aí. A primeira questão foi: quais são as relações ecológicas harmônicas? Nós estudamos que são sociedade, onde tem o exemplo aí das abelhas, lembram? Que elas relacionam entre si e aí formam o que nós chamamos de sociedade. Vimos também a protocooperação, onde um ser ajuda o outro. Lembra disso? Até que eu dei o exemplo lá da anêmona do mar, né? E também do caranguejo, tá? Temos também a mutualismo. Essa de mutualismo é muito confundida com protocooperação. Só que essa de mutualismo, o fato de um ajudar o outro é obrigatório. Um não vive sem o outro. Lembra que a tia falou dos micro-organismos do corpo dos seres humanos? A gente precisa de micro-organismos aí, por exemplo, que vai ajudar na nossa digestão. Lembra disso? Então, a gente não vive um sem o outro. No caso da protocooperação, os seres podem viver um sem o outro. A anêmona do mar e aquele caranguejo, né, o paguro, um vive sem o outro, só que eles se relacionam. Então, aqui no caso do mutualismo, a cooperação entre eles é obrigatória, tá? Então, é sociedade, protocooperação, mutualismo e o inquilinismo. Tudo nome aí que são relações harmônicas. A 2 perguntou aí quais eram as desarmônicas. A gente viu que é o predatismo, competição e também parasitismo, tá? Ó, tá aqui, ó. A 3 eu já até respondi. Qual que é a relação harmônica aí em que todos os seres vivos envolvidos se ajudam, se beneficiam obrigatoriamente? É a mutualismo. A tia explicou para vocês baseado nos conteúdos da página 12 do livro volume 2, mutualismo, tá? A número 4, como é a relação ecológica chamada parasitismo? Nós vamos ver que a relação de parasitismo, gente, é quando um ser se alimenta do outro. E aí o que se alimenta é chamado de parasita. E o outro é chamado de hospedeiro. Imagina aí um carrapato em cima de um cachorro. Quem que é o parasita? O carrapato. Ele que se alimenta do sangue do cachorro. E o cachorro, por sua vez, é o hospedeiro. É o ser que está sendo prejudicado. Falamos aí sobre o que é biosfera, número 5. Biosfera, região da Terra onde os seres vivos se desenvolvem. Basicamente, nós vamos ver que a biosfera é a área, né, a região da Terra onde existe vida, tá? Número 6. Qual nome a gente dá aí, ó, para os animais, né, de mesma espécie, o conjunto de animais de mesma espécie? Imagina aí vários elefantes juntos. Nós temos ali uma população, conjunto de animais da mesma espécie. Continuando, nós temos a questão 7, perguntando o que é combustão. A questão 7, a resposta estava lá no volume 1, na página 6, falando que combustão é o processo de formação do fogo. O fogo é resultado do processo de combustão. E como o fogo acontece? Como a combustão acontece? A partir da presença de 3 elementos. Quais são esses elementos? Combustível, comburente e calor inicial. Então, ó, combustão é o processo de formação do fogo, que ocorre a partir da presença de 3 elementos: combustível, comburente e o calor inicial. Lá na página 6 do livro, volume 1. Continuando, nós temos a questão 8, que perguntou quais são as formas de separação de mistura. Nós aprendemos aí 5 exemplos: catação, peneiração, filtração, decantação e evaporação.
No nosso livro volume 1 tem a explicação certinho, tá? E aí na número 9, perguntou qual dessas formas aí, ó, devemos usar para separar uma mistura de areia com água. Então pensa aí, areia e água. Será que eu posso usar a catação? Será que eu posso usar a peneiração? Qual que é a forma adequada? Nesse caso, como você tem, imagina um copo cheio de areia. É ideal você filtrar, tá? Por quê? A areia é um sólido, vai ficar por cima e vai descer só a água, separando aí, então, essa mistura. Porém, talvez a decantação também seja uma alternativa. Você deixa essa mistura em repouso, aí o que vai acontecer com a areia? Ela vai descer até o fundo do recipiente, seja o copo, uma vasilha, e aí depois tem como você separar. Só que a melhor, a mais adequada, seria, no caso, como a gente respondeu, a filtração, tá, gente? Pode usar mais de uma, tia? Pode, mas sempre vai ter uma melhor, uma adequada, tá? E aí, por último, a número 10, pediu para você imaginar um pão e esse pão aí estragou, né? Ele apresenta agora mofo. Sabe quando o pão estraga, ele vai ficando endurecido e fica cheio de tipo uma camadinha verde? Aquilo ali é mofo. Aí perguntou, a gente pode dizer aí que houve uma transformação química ou física? No caso, houve uma transformação química. Por quê? Porque a partir do momento em que o pão estragou, que ficou mofado, né? Vai mudar as características. Vai transformar agora esse pão em outro material. Nunca mais vai ser o pão como no início. Ele vai estar mofado. A composição dele ali vai estar alterada. Isso pode acontecer, por exemplo, com morango, às vezes que mofa, né? Estraga também. Tudo aí transformação química, tá? Diferente, por exemplo, um ovo que você frita. E aí, o que acontece? Um ovo frito. Ovo frito não, cozido. Nós vamos ver que não é diferente, é a mesma coisa. Acontece uma transformação química. Por quê? Nunca mais você vai ter o ovo no seu sentido, como você colocou logo de primeira. Agora o ovo vai estar o quê? Com as suas características modificadas. Vai ter modificação na cor, no cheiro, tá? Na composição. Isso tudo aqui na página 33, por exemplo, do volume 1, ó, aqui o exemplo da maçã. Houve transformação química, tá joia? Bom, meus amores, qualquer dúvida que vocês tiverem, a tia está à disposição, tá? Espero que vocês tenham acertado.